No século II a.C., a China vivia cercada por inimigos mortais. Os Xiongnu, povo que mais tarde inspiraria os Hunos, atacavam constantemente a fronteira do Império Han. Mas havia um problema ainda maior. Seus cavalos eram muito superiores aos cavalos chineses. E a solução não estava na China. Ela estava a quase 7.000 quilômetros de distância, na longínqua Fergana, no coração da Ásia Central. E lá existiam criaturas lendárias, tão poderosas que os chineses as chamavam de cavalos celestiais. Essa é a história da guerra mais distante que a China já travou na antiguidade. Uma guerra por cavalos. E então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira e conheça mais sobre a Guerra dos Cavalos Celestiais. Após unificar a China, a dinastia Han enfrentava invasões constantes dos Xiongnu, excelentes cavaleiros das estepes. Os generais chineses então perceberam algo que era evidente. Os cavalos chineses eram fracos, pequenos e não aguentavam longas campanhas. Mas no oeste existia a fama dos cavalos de Fergana, na região da atual Ásia Central, o Tajiquistão. Esses cavalos eles eram descritos como mais altos, mais resistentes, capazes de marcha longas, especialistas em combates e com um sangue tão nobre que suavam sangue, que provavelmente era causado por parasitas, essas secreções avermelhadas interpretadas como sangue. Para a China, esses cavalos não eram animais, eram armas. E foi assim que começou a jornada. 138 a.C., o imperador Han Wuji enviou o diplomata e explorador Zhang Qian para uma missão quase suicida. Viajar até Fergana, convencer o reino de Daiyuan a vender os cavalos e formar alianças contra os Xiongnu. Zhang Qian ficou anos preso pelos Xiongnu. Ele fugiu, cruzou desertos, montanhas e cruzou todo o coração da Ásia. Quando retornou, ele assim relatou: "Os cavalos de Fergana são os melhores do mundo." E isso bastou. Han Wuji então decidiu: a China iria à guerra. A primeira expedição chinesa, em 129, foi um desastre. Eles atravessaram desertos, que eram brutais, ficaram sem suprimentos e chegaram a Fergana extremamente enfraquecidos. Sem forças para lutar, eles foram forçados a recuar. Mas Han Wuji não desistiu. Ele sabia que sem aqueles cavalos, a China perderia a guerra contra os Xiongnu. A segunda expedição ocorreu entre 104 e 102 a.C. E agora sim, com um exército enorme, mais de 60.000 soldados, liderados pelo general Li Guangli, carregando suprimentos para atravessar o deserto do Taklamakan. Foi uma das campanhas mais longas da história chinesa. Ao chegarem, exigiram os cavalos, porém Dan Yuan recusou. Começa então o cerco de Ershi, a capital de Fergana. A batalha foi brutal. Muralhas altas, arqueiros montados, escassez de água e um clima desértico extremo. Mas os chineses mesmo assim venceram. Eles tomaram a cidade e forçaram um acordo. Primeiro, que Daiyuan entregaria os melhores cavalos celestiais. Segundo, ele abriria permanentemente rotas comerciais. Essa vitória marcou o início da Rota de Seda em sua forma assim
diplomática. Como consequência, essa vitória mudou a Ásia. A China recebeu os cavalos celestiais e isso permitiu que o Império Han finalmente enfrentasse os Xiongnu de igual para igual. Abriu-se o caminho para a Rota de Seda. Assim, mercadores passaram a cruzar a China, Fergânia, Pártia, Bactria, até chegar na Península Arábica e Mediterrâneo. Pela primeira vez, o mundo se conectou por terra. A campanha virou símbolo do poder imperial. Han Wuji reforçou a ideia de que o imperador deveria expandir, proteger e enriquecer o império. Os cavalos celestiais viraram lenda. Até hoje, esculturas chinesas mostram cavalos com asas ou voando. É uma referência direta aos animais de Fergana. As guerras pelo poder sempre moldaram a história, mas poucas são tão curiosas quanto esta. O Império marchando milhares de quilômetros, não por ouro, não por terras, mas por cavalos. Cavalos que mudaram o rumo da China, que abriram a Rota de Seda e que continuam vivos na memória como os eternos cavalos celestiais. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, comenta aqui embaixo, curta e não deixe de assinar o canal. Até a próxima!